Fala pessoal, meu nome é Tom Loureiro e bem-vindos ao Caindo na Terra. E hoje vamos continuar destrinchando os episódios de The Last of Us. Dessa vez, o episódio 4 da primeira temporada. Então, deixe seu like, se inscreve no canal que a gente está fazendo esses vídeos aqui e vamos até o final da temporada. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, o episódio começa com a Ellie brincando com o revólver que ela encontrou no episódio anterior. Até esse momento, o Joel não sabe que ela tá em posse desse revólver. Aí tem um diálogo no carro entre ela e o Joel que a gente vê sobre o que é esse episódio. Esse episódio é sobre aproximação e também consequências, boas ou ruins. Temos aqui as consequências boas, que é a relação do Joel e a Ellie se aproximando cada vez mais. Eles brincam mais e a Ellie usa o sarcasmo dela para pegar o Joel, para fazer essas pegadinhas com o Joel. E o Joel ele é todo fechadão, que é uma característica muito recorrente nos jogos. Então isso é algo muito bacana que a série está trazendo muito bem, que é a Ellie toda sarcástica e o Joel todo serião, todo... Então tem essa situação aqui, nesse diálogo aqui no carro, e tem também no acampamento. Eles vão acampar, vão levantar um acampamento para passar a noite num lugar florestal ali, e o Joel até comenta que o problema ali não são os infectados, não é o fungo, e sim as pessoas. Então aqui a gente já começa a ver as consequências de atos do Joel, né, como que ele é vivido, e ele sabe o que isso vai chegar, aonde isso vai chegar em relação aos seres humanos, que o pior são as pessoas. O pior não são os infectados, são as pessoas, por incrível que pareça. Tem um diálogo sobre um livro que a Ellie fala, né, que ela acha, e é muito bacana a gente ver essa relação dos dois, que eles são tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes. O Joe ele mostra que ele leu o livro que ela tá lendo ali, e é um diálogo bem bacana, bem bobinho, entre aspas, assim, mas é um diálogo muito importante para definir os personagens, como que eles são, que eles também têm um outro lado, não é sempre um lado sempre alerta. E logo depois disso, o Joe, ele não consegue dormir e ele acaba ficando de guarda, preocupado, principalmente, aparentemente, ali com a Ellie. Mais com a Ellie do que com ele. Tem uma cena muito bacana deles dirigindo, que lembra muito a cena do jogo. Retirada do jogo essa cena, Ctrl+C, Ctrl+V do jogo, o ângulo, é tudo muito, muito parecido. Isso tá muito legal na série. Eles estão adaptando fielmente o visual do jogo, então parabéns pro design de produção, pra direção, tudo isso tá muito impecável na questão da série. Tirando isso, temos aqui um carro sendo atacado. Eles vão dirigindo até o momento que o carro é atacado. Atacado por quem? Pelos infectados? Não. Pelos próprios humanos. Aqueles humanos que o Joel falou serem perigosos. Eles acabam atacando o carro do Joel e a Ellie. Joel pede para Ellie se esconder ali no quarto ao lado. Ela se esconde, ela faz isso, enquanto o Joel troca tiros com os outros cidadãos ali, né? Depois, o Joel ele acaba sendo sufocado. Ele tá ali, pronto para morrer ali, sendo sufocado por um dos homens ali. Não dá para dizer que são bandidos, porque nesse episódio a gente vai ver toda essa questão da dualidade, o que é seu lado bom e o que é seu lado ruim, que tudo é questão de ponto de vista. Tem tudo tem um lado e tem o outro lado. Não é um preto no branco, não é o bem e o mal.
tudo tem os dois lados. Algo que é muito bem explorado nos jogos, principalmente no segundo, e aqui na série eles trouxeram isso nesse episódio, que a gente já vai ver sobre isso, sobre as consequências, que é o tema principal desse episódio aqui. Então, depois disso, a Ellie, vendo que o Joel precisa de ajuda, ela sai do esconderijo e ela dá um tiro no cara. O cara agoniza, ele fica implorando pela própria vida. E aí tem um momento bacana que o Joel ele tenta ao máximo poupar a Ellie. Não só dela matar alguém, essas coisas assim. É a primeira vez que ela usa a arma dela, inclusive. E ali, depois que o cara tá implorando pela vida e tudo mais, o Joel ele pega a faca que o cara deu. O cara falou assim, não, ó, toma essa minha faca é legal e tudo mais. E aí o Joel ele pega a faca e vai matar o cara com a própria faca dele. E a Ellie volta pro esconderijo e fica só ouvindo. E aí tem uma característica também que é do Joel desde os jogos, que a gente já viu um pouquinho aqui na série, no primeiro episódio, que o Joel, ele simplesmente mata. Ele mata as pessoas, ele não quer nem saber, ele não é tão impulsivo, assim, ele tem consciência que ele tá fazendo isso, que ele é um cara que ele não tem tempo para perdão. Ele simplesmente vai e mata, destrói a pessoa. E é isso, a Ellie só ouve ali do esconderijo dela. E depois disso, eles saem com muita cautela, porque eles veem que tem mais gente ainda lá fora. Então eles saem escondidos. E aí a série corta para uma personagem nova chamada Kathleen. Essa personagem ela tá com um médico preso ali numa espécie de container e aparentemente a Kathleen ela tá procurando também alguém, aparentemente um ente querido também, assim como o Joe tá procurando o Tommy. Então tem os paralelos ali, a dualidade, tem a dualidade que a gente é apresentado para Kathleen como se ela fosse uma vilã, porque ela tá sempre ali nas sombras, tem ali o médico preso, você não entende por quê. Então ela tem esse tom de vilania ali nessa primeira apresentação dela. Mas a gente percebe que a motivação dela é exatamente a mesma do Joel. Ela quer encontrar um ente querido. O Joel tem o acréscimo da Ellie, mas vamos lembrar que o Joel ele quer também encontrar o Tommy. Então, os dois têm a mesma motivação. Então, o que faz um ser bom e a outra ser ruim? É o nosso ponto de vista. É porque a gente está acompanhando mais ali o Joel, então a gente tem um ponto de vista mais aliviado na nossa concepção dele. Mas se a gente tivesse mais tempo com a Kathleen, a gente ficaria mais com a Kathleen. É algo que é muito bem explorado nos jogos, principalmente no segundo, mas isso foi muito bem colocado aqui. Por quê? Porque depois disso, a Kathleen ameaça o médico e aí ela é chamada lá para fora. E lá fora ela vê o quê? Ela vê o corpo daquele cara que o Joel matou, que ele poderia ter poupado a vida dele se eu visse ele implorando, mas ele resolveu matar o cara com a própria faca do cara. E aí a gente vê a primeira questão das consequências aqui. O que é essa consequência? Tudo que o Joel faz, tudo que tem uma ação, isso é muito bem retratado também na série do Breaking Bad. Breaking Bad retrata muito isso das consequências. Toda ação, seja do protagonista ou de algum antagonista, toda ação vai gerar uma reação na série. Gera uma reação em cadeia. E é isso que acontece aqui. A Kathleen vê o corpo e ela pergunta se ele precisa de um médico. E aí um dos parceiros dela fala que não dá, não tem jeito de ter um médico ali, não ia adiantar nada. E aí, outra situação também dos paralelos.
ela e o Joe. Sabe-se lá se é por impulso, mas parece que não é por impulso, parece que é um ato de raiva, assim como o Joe tem o ato de raiva. Ela simplesmente, não precisa de médico não? Então tá. Vai lá no bunker e mata o médico. Então a gente tem esse paralelo. A Kathleen e o Joe são praticamente opostos complementares. Eles simplesmente são iguais em muitas coisas, mas eles estão em lados opostos. Mas por que eles estão em lados opostos? Porque a gente tem essa percepção de que uma é uma possível vilã e o outro não? Se os dois têm o mesmo nível de maldade, digamos assim. É algo a se pensar. Principalmente nesse episódio, é esse questionamento que esse episódio aborda. A gente tem também o Joe e a Ellie se escondendo enquanto isso ocorre, e a Ellie revela que não foi a primeira vez que ela matou alguém. A gente viu isso um pouquinho lá no episódio passado, quando ela encontra o infectado preso, que ela não sente uma novidade ali ao matar o infectado. Então, tem toda essa questão dela esconder que ela já matou alguém. Quem acompanha os jogos já sabe, eu não vou dar spoiler dos jogos aqui, podem ficar tranquilos. E o Joe, ele tava desabafando assim, não era pra você matar alguém, essas coisas assim. E ela fala, não, eu já matei alguém. Só que ela não especifica quem e como aconteceu. E aí o Joe tem uma cena legal que ele ensina a Ellie a pegar na arma do jeito certo. Então, isso é bem legal. E aí, corta pra Kathleen e o parceiro dela, indo ali, investigando o local para procurar os responsáveis. Ainda não sabe que é o Joe e a Ellie. Eles estão procurando qualquer tipo de pistas que pode levar os responsáveis por matar esses membros da equipe deles. Lembrando que assim, eles estão num prédio da Fedra e tal, mas só que eles não são da Fedra, eles também não são vagalumes, eles são uma outra organização que ainda não foi revelada na série nesse primeiro momento. Então assim, a Kathleen e o parceiro dela estão ali embaixo, eles vão lá para o subsolo e tem uma cratera enorme no subsolo que começa simplesmente a mexer ali. E não mostra o que foi, o que mexeu ali. E quem acompanha os jogos provavelmente sabe que provavelmente vai ser uma espécie de baiacu ali, que ainda não foi mostrado na série. Então, eles correm, saem dali e não, deixa isso quieto. Corta de novo pro Joe e a Ellie, eles encontram um lugar para passar a noite, ali num prédio, e o Joe ele pergunta, ele questiona a Ellie, como foi essa primeira vez que você matou alguém e tal, e ela não responde. Depois ela até alivia com uma piada sarcástica ali, e o Joe cai nessa piada. Eles dormem, e aí eles acordam no susto, abordado, a gente até pensa no primeiro momento que é a Kathleen, mas não, a gente é apresentado nesse final do episódio a dois personagens que são importantes nos jogos, no primeiro jogo principalmente, né? E que apareceu agora aqui na série, que são o Henry e o Sam. Então eles estão aqui, provavelmente o próximo episódio vai ser todo focado neles, e esse foi o episódio 4 de The Last of Us. Foi um episódio que começa a mostrar essa questão da consequência, principalmente consequências dos atos do Joe, que isso vai ser muito importante no decorrer da série e no futuro da série. Para quem jogou os jogos, sabe do que eu estou falando. Essas consequências dos atos das pessoas, principalmente os atos do Joe. Aqui começa a questão das consequências, que é uma das coisas mais geniais de The Last of Us. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio.
e dê um feedback sobre o vídeo. Eu estou recebendo alguns feedbacks aqui sobre o vídeo, sobre o que eu posso melhorar e tudo mais. E eu estou gostando desses feedbacks nos comentários. Então, deixe seu feedback aqui, o que eu posso melhorar, faça uma crítica construtiva, que é muito importante para mim saber a opinião de vocês para ficar melhorando sempre aqui no canal, tá ok? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. É isso aí, pessoal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.